Fala galerinha da segunda série, tranquilinho com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as verminoses, tá? Então a nossa nona aula sobre as verminoses, vamos citar algumas características delas, vamos falar de cada uma, desde os plateumintos e também dos nemateumintos. Tranquilinho? Vamos soltar algumas imagenzinhas aqui que vai mostrar para vocês a questão do meio de infecção delas, como é o ciclo de vida, quais são os seus hospedeiros intermediário definitivo, tá? Qual é o meio de transmissão. É claro, professor, vai citar todas, não, como nossa aula é um pouco curta, nós não vamos citar todas, mas as principais nós vamos deixar bem claro aí para vocês. Tranquilinho, pessoal? Então vamos começar aí soltando então a imagenzinha para a gente poder entender sobre a transmissão desse verme, tá? Soltando então a imagenzinha, acompanhe comigo primeiramente, pessoal. Um slidezinho aí mostra a primeira que a gente vai falar, né? Na verdade é um que? Um nemateuminto, né? Conhecido como lombrigoides, as lombrigas, né? Então o que acontece? As lombrigas, pessoal, elas vivem no intestino humano, né? Se alimentam de substâncias nutritivas no intestino. A doença é provocada o quê? Por um verme, né? Denominado de escardíase, né? Sintomas você pode ver aqui na questão de náuseas, vômitos, cólicas abdominais e também o emagrecimento, porque o verme acaba comendo, né, os nutrientes, né, se alimentando desses nutrientes. Então, pessoal, pode-se evitar de que maneira a escardíase? Lavando cuidadosamente as frutas, as verduras, ingerindo apenas água tratada, né? Também você tem o que? Água tratada fervida, usando instalações sanitárias adequadas. Geralmente, galerinha, você encontra muito, tá, dessa proliferação da escardíase em lugares com pouco saneamento básico. No Brasil tem muito disso, tá? Lugares com pouco saneamento básico, infelizmente ocorre maior infecção deste verme. Aqui nós temos uma imagenzinha que mostra, tá, a lombrigoide, tá? Vocês podem perceber aí, ó, a questão das lombrigas, tá? E a forma deles. Lembrando que nós estamos falando primeiramente dos nemateumintos, o meio de infecção dos parasitas nemateumintos, tá? Dando então destaque à segunda aqui, vamos lá. Nós temos os conhecidos como oxiurus, né? Também enteronobobs vermiculares, tá? Medem geralmente 8 a 12 milímetros, tá? Milímetros, perdão, de comprimento e vivem no intestino grosso, onde provoca o que? As inflamações, né? Então aqui, ó, você pode perceber a questão da proliferação, tá, do vermezinho sobre a face básica do tecido do intestino, tá? Então você pode acompanhar aqui nessas duas setinhas que mostram. Muito bem. Filária, pessoal, filariose, tá? São vermes que se alojam em vasos linfáticos, né? Como as mamas e as pernas, né? Esses vermes obstruem os vasos linfáticos e dificultam o quê? O deslocamento da linfa, né? Então com isso, tá, a perna ou a pessoa que fica muito inchada, lembrando que a perna, tá, é conhecida como um elefantismo. Galerinha, um ponto importante sobre isso aqui, pessoal, é que dependendo de onde o mosquito picar, pode ocorrer esse inchaço também. Já vi casos de filarioses na cabeça, tá? Casos de filariose, por exemplo, nos testículos, tá? Também casos de filariose mais comum, né, é nas pernas, tá? Então, pessoal, as pessoas acabam sendo o quê? Sendo acometidas por essa doença. Ela é transmitida por quê? Pelo mosquito do gênero Culex, tá? Ou seja, o hospedeiro, tá, intermediário é o mosquito Culex e o ser humano, tá, é o definitivo. Então aqui você pode perceber dois exemplos de elefantismo, tá vendo? Então, ó, você pode perceber a perna como foi totalmente alterada, ó, por conta do que? Dos vasos linfáticos que sofreram alteração, tá? Decorrência desse vermezinho que acabou, tá, se alojando nessas áreas. Onde o mosquito picar, tá, ocasiona, tá, essas lesões. Tranquilo? Muito bem. Nós temos a questão também dos plateumintos, pessoal, né? No caso dos plateumintos, né, você tem aqui a questão do hospedeiro, tá? O intermediário, nós estamos falando da esquistossomose, tá? A esquistossomose, que é um verme plateuminto, tá? No caso dela, pessoal, o ciclo de vida, que a gente vai falar daqui a pouco, perdão, o hospedeiro intermediário é o caramujo, tá? Esse é o hospedeiro intermediário. E o hospedeiro definitivo é o ser humano. Então você tem um caramujo como hospedeiro intermediário e o ser humano como hospedeiro definitivo. Aqui você tem um ciclo de vida da esquistossomose, tá? Então o que você pode perceber, galerinha,
que no caso humano, tá vendo, ó? No caso, as fezes do humano, né, acaba passando aqui diretamente, tá, na água, e aí essa água acaba caindo, tá? Aqui você tem uma larva, tá? Essa larva é conhecida como miracídio. Quando essa larva ela sai, ela acaba entrando no caramujo, tá? Então ela entra aqui no caramujo. Depois o caramujo libera uma outra larvinha, conhecida como cercária, que penetra, tá, no humano, retornando o seu ciclo, tá? No caso, pessoal, essa doença, tá? Você pode perceber aqui outra imagem que mostra esse ciclozinho completo, tá vendo, ó? Então aqui, ó, no intestino humano, tá? Aqui o vermezinho e assim por diante, tá vendo? Ó, vai no caramujo, passa por humano e assim o ciclo se renova. Nesse caso, galerinha, tá? Você pode ter da seguinte maneira: homem, tá? Fezes, ovo, larva miracídio, caramujo, cercária na água e homem novamente, tá? Então você tem essa renovação, beleza? Muito bem. Galerinha, no caso do esquistossomose, tá? A fase aguda, tá? A manifestação clínica, tá? Com coceiras, tá? Dermatites, febre, tá? No caso, inapetência, no tosse, né? Desculpa, eu errei a palavra aqui. Tosse, diarreia, enjoos, vômitos e também emagrecimento, tranquilo? Na fase crônica, geralmente assintomática, tá? Os episódios da diarreia podem alterar-se, tá? No período, no caso, obstipação, né? Prisão de ventre, e a doença pode evoluir para o quadro mais grave, com aumento do fígado, tá? Então, aumento do fígado e causando que cirrose e aumento do baço também. Pode ocorrer hemorragias provocadas pelo rompimento, tá, de veias do esôfago, tá? E outras características também. Mas o principal, pessoal, é que ela causa o quê? Um inchaço no abdômen, que provoca também a questão da lesão lá nos vasos, né? Então por isso que essa doença é conhecida como barriga d'água, tá? A esquistossomose, belezinha? Muito bem. Aqui nós temos o exemplo, tá? Da barriga d'água, ó, tá vendo? Olha só como é que tá bem desenvolvido o abdômen desse sujeitozinho aqui, por conta, tá, da infecção desse verme. Então causa a famosa barriga d'água. Tranquilo? Muito bem. Essa outra imagem mostra uma imagem real, tá vendo que os vasos estão danificados e a questão dos vasos, como eles foram alterados, tá? Então essa aqui é a famosa barriga d'água. Belezinha, galerinha? Vamos lá. Essa aqui é a distribuição onde você encontra mais incidência desse verme, tá? Pode perceber que no Brasil nós temos aqui em todo o litoral, tá vendo? Alguns pontos aqui também, tá? Na América do Sul e na África, onde tem maior incidência, tá? Beleza? Então na África onde você encontra maior incidência, tá, desse verme. Muito bem, galerinha. O tratamento contra, né? Você tem os medicamentos, né, que vão, caso eficaz contra os vermes, tá? Na profilaxia, no entanto, a educação sanitária, né, saneamento básico, o controle dos caramujos nessas áreas, né? Tudo isso vai depender também desse autocontrole. Beleza? Próximo, pessoal, que nós temos aqui é a teníase. Tênia, né, que foi até no início da nossa aula aqui, nós colocamos uma imagenzinha da tênia que vocês puderam observar. Nós temos a tênia saginata, tá, e a tênia solium, beleza? Tanto na infecção no porco e no boi. São monóicos, tá? Beleza? No caso ele tem uma estrutura chamada de scolex, tá? Fixação, ou seja, eles fixam através desse scolex, tá? E no caso tem um pescoço e o estróbilo, tá? Esse estróbilo, pessoal, você tem lá aquela concentração dos ovos que você pode observar. Vamos lá. Então o que você tem, tá vendo? Olha só que bonitinho ela aqui, ó, tá? A teníase, ela pode chegar a mais de 20 metros, tá? Professor, qual o registro do tamanho exato? Não tenho registro, não sei dizer. Se vocês quiserem dar uma pesquisada depois, tá? E colocar lá nos recados do YouTube o tamanho exato, máximo que já tínhamos da tênia até hoje, não sei. Alguns sites eu encontro 20, outros sites eu encontro até 25, não sei exatamente o recorde do tamanho desse verme, mas quem achar um valor mais alto aí, coloca pra gente lá, tá? Coloca aí, no caso, o tempo do vídeo, coloca pra gente qual foi o tamanho que vocês encontraram de informação na internet, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Nesse caso, tá? Esse vermezinho aqui, tá? Da tênia, ele tem, na verdade,
cada epigloide, tá, maduro, ocorre o que? Uma autofecundação. Então eles têm a questão dessa autofecundação, tá? Então eles se espalham com muita facilidade. Tranquilo? No caso, pessoal, os progloides, né, grávidas são o que? São continuamente liberados, tá? Como nas fezes do hospedeiro. Então a tênia está lá grudada e vai liberando constantemente ovos nas fezes, tá? Em todo o organismo, na verdade. Tranquilinho? E aqui você tem, ó, o ovo, tá vendo? A questão do estróbilo, o ovozinho aqui, ó, né, que causa infecção. Beleza? A tênia solium pode ser de 800, tá, a 1000, tá, dependendo. Epigloide de 2 a 4, né, até 8, vivem até 25 anos, tá? Eles vivem até 25 anos. Hospedeiro intermediário, o porco, eu estou falando da solium. Hospedeiro intermediário, o porco. Hospedeiro, no caso a saginata, perdão, você também tem essa questão do tamanho, né? Epigloide também de quase desse tamanho. Vive até 30 anos, tá? O hospedeiro intermediário, o boi. E no caso, pessoal, tanto dos dois, o intermediário, né? O porco e o boi, tá? Você tem o definitivo. Quem é o definitivo? O ser humano, tá? Então, o ser humano, beleza? É o definitivo. Então, aqui, ó, caso você encontra a questão do verme, né? Nós temos a cisticicose, tá? Essa doença. Na tênia solium, a cisticicose só é causada pelas larvas, tá? Só é causada pelas larvas na tênia solium. Então, só as larvas causam a cisticicose. No caso, pessoal, a transmissão, tá, da teníase, a ingestão dos cistos, né? Ciscose, né? Que se transforma na forma adulta no verme no interior do intestino hospedeiro. Então, você tem esse caso aí. A ciscicose de ingestão de ovos libera pelo embrião, tá? E a transformação deixa a larva, no caso, a ciscicose se instala nos tecidos do hospedeiro intermediário e assim por diante, beleza? Os sintomas. Teníase, embora seja conhecida como solitária, é comum a presença de mais de um indivíduo da mesma espécie, tá? Então, tonturas, náuseas, tá? A perda de apetite excessivo, vômito, alagamento do abdômen e assim por diante. Na cisticicose, tá? Que você tem nesse caso, pode alojar-se em várias partes do organismo, causando sérios danos. O dano mais complicado, pessoal, é no olho, tá? Que às vezes pode acontecer dali parar no olho. E o mais grave de todos é na cabeça. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Profilaxia. É impedir o acesso dos suínos e bovinos em fezes humanas, né? Tratamento maciço dos casos humanos, investimento em educação, saneamento básico e assim por diante. Aqui, ó, você tem a carne com cisticose, tá vendo? Cisticose. Então, você pode perceber aqui, ó, os ovinhos sobre a carne. Beleza? Muito bem. Aqui, ó, no olho. Tá vendo? Ó, no olho, você pode perceber aqui, ó. Ele no olho, tá? E nós temos também aqui, ó, a imagem do tamanho dela, que ela pode chegar. Tá vendo? Eu calculei, no caso, 20. Mas se vocês encontraram maior, tá? Podem falar com a gente. Aqui, ó, teve até um médico que fez aqui o tamanho dela, que foi encontrado, até emoldurou, né? O cara até moldurou. Tá vendo? Mas aqui você pode perceber nessa imagem. Muito bem, pessoal. Esse aqui é a neurocisticose. No caso, esse aqui é um corte de um cérebro que você pode perceber da tênia solium, tá? Cada buraquinho desse aqui, ó, foi afetado, tá? Pelo vermezinho, tá vendo? Então foi afetado pelo vermezinho. Então você pode perceber em cada uma dessas aberturas, tá? Você tem a infecção com cisticose da tênia solium. Tá vendo? Ó? Então, ovozinhos da tênia. Beleza? Muito bem. Aqui você pode ver, né? Uma cisticose no cérebro humano, né? Questão de um raio-x que mostra essa proliferação. Beleza? E como ela ocorre. Tranquilo, pessoal? Muito bem, galerinha. Espero que os senhores tenham pegado aí, pessoal. Bacaninha, bacaninha, tá? Eu não falei de todos dos nematelmintos, porque são muitos vermes, tá? Mas nós temos também a questão do bicho geográfico, né? Nós também temos a questão
Também nós temos também o estilostoma, tá? Massone, nós temos outros também, tá? Mas vocês dão uma lida no livro de vocês, aos pontos principais, que a gente vai discutir todos eles na nossa correção de exercício, tá? Se tem alguns, eu quero que vocês façam a leitura dos outros, pra gente poder pegar bem aí. Tranquilinho, segunda série. Galerinha, um abraço. Não esquece de acompanhar, pessoal. Tirem as dúvidas, por favor. Tá? Vá lá e vê qual é o tamanho máximo que já encontrou de uma tênia. Divulga lá pra gente qual foi o tamanho máximo que você já encontrou, tá? Pra gente poder continuar. Belezinha? Galerinha, na nossa aula 11, tá? Depois da correção do exercício, que é a nossa 10ª aula, nós vamos ter, na verdade, tá? Vamos ter a aula sobre os moluscos, beleza? A questão dos moluscos e também, tá? A questão dos anelídeos. Moluscos e anelídeos é a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Então continua acompanhando, todo mundo firme e forte comigo aí. Ele não desvie, tá? Que vai dar tudo certo. Forte abraço para vocês. Não esquece de mandar as dúvidas, por favor. Tranquilo? Qualquer probleminha com o vídeo, pessoal, retorne para a gente poder, no caso, fazer algum conserto. Belezinha? Um abraço, segunda série. Tchau, fica com Deus e até a próxima aula. Bye, bye. Vamos lá então, galerinha. Eu tenho escólex da tênia no intestino meu, por causa dessa carne crua que a gente comeu. Aquele cisticose vai se fixar e dentro do intestino prole vai formar. Não quero ter cisticose na cabeça não, por isso tomem mais cuidado com essa água, irmão. Porque se aqueles ovos te contaminar, cisticose pode te pegar. Sou um verme plateomito, sou acelomado. Posso ser planária, tênia ou esquitossomo. Eu causei barriga d'água, deu uma coceirinha. O meu hospedeiro sofre noite e dia. Sofre noite e dia. Agora essa é a melhor parte, ó. Fui na lagoa dar uma volta e dar um cagão. Minha barriga tá inchada, é cicose, irmão. Dos ovos miracídeos vão se fixar e dentro do espólon ele vai formar. No interior do caramujo ele reproduz de forma assexuada, cercaria produz. Um dia na lagoa eu fui me banhar, mas quando eu saí comecei a me coçar. Sou um verme plateomito, sou acelomado. Posso ser planária, tênia ou esquitossomo. Eu causei barriga d'água, deu uma coceirinha. O meu hospedeiro sofre noite e dia. Belezinha, galerinha? Uma musiquinha aí pra vocês poderem entender o conteúdo. Eu não posso colocar aí toque musical porque o YouTube tá deletando, mas deu pra gente poder pegar, beleza? Firme e forte.